Quando João chegou à casa depois do trabalho, eu percebi logo que algo estava errado. Ele trazia na mão uma pasta grossa, e o rosto dele exibia uma determinação estranha, quase desconcertante. Nem sequer me cumprimentou direito, largou os papéis em cima da mesa e disse que estava tudo pronto, só faltava minha assinatura. Um frio começou a se espalhar no meu peito. Peguei aqueles documentos, comecei a ler, e a cada linha que meus olhos percorriam, a sensação de vazio e medo só aumentava. Era um contrato de crédito, uma quantia enorme, e não havia uma palavra sobre nós, sobre a nossa casa ou o nosso futuro juntos. Tudo parecia girar em torno da reforma do apartamento da mãe dele. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Levantei os olhos para o João e, com a voz trêmula, perguntei o que era aquilo. Ele sorriu como se tivesse me dado um presente. Explicou que a mãe dele estava numa situação difícil, que o apartamento dela precisava urgente de melhorias, e que as condições do empréstimo eram boas, juros baixos, que a gente daria conta. Eu sentia o sangue subindo ao rosto, misturando vergonha, raiva e medo. Como assim a gente? Nós mal conseguíamos pagar as contas do mês, e ele achava que seria fácil assumir uma dívida dessas? Tentei explicar, tentei mostrar a ele o perigo, mas ele deu de ombros, como se minhas palavras fossem vento. Eu já calculei tudo, só precisa assinar, repetia ele. Eu empurrei os papéis para longe de mim. Não. E disse isso com toda a firmeza que consegui reunir, embora o coração estivesse batendo tão forte que parecia que ele podia ouvir. O sorriso dele desapareceu e o olhar ficou escuro, carregado de raiva. Ele reclamou que eu era ingrata, que a mãe dele era sagrada para ele, e que eu nem sequer tinha coragem de assinar. A voz dele subiu, o tom virou acusação, e eu me segurei para não tremer. Juntei as mãos em punhos para não chorar, para não desmoronar, e disse calmamente que não permitiria que ele me obrigasse a assumir aquela dívida. Que aquilo não era só sobre a mãe dele, era sobre a nossa vida, sobre o que nós dois construímos. Que eu não podia ser cúmplice de um peso tão grande para algo que não era nosso. Ele se levantou de repente, e a cadeira arrastou-se com estrondo pelo chão da sala. O ar ficou pesado, quase sufocante. A raiva dele explodiu em palavras duras, quase cruéis. Eu não era nada para ele, só um obstáculo. Eu fiz tudo por você, e você não consegue nem assinar? O grito cortou meus ouvidos. Ele começou a andar de um lado para o outro, como um animal preso numa jaula, nervoso, agitado. Pegava a caneta, me mostrava o contrato na minha frente, tentava me pressionar. Eu afastava os papéis, e isso só o deixava mais furioso. Você me envergonha, ele berrava. Como vou explicar para minha mãe que você se recusou? Eu cobri o rosto com as mãos, sentindo as lágrimas se acumularem, mas me recusei a deixá-las cair. Sabia que, se chorasse, ele acharia que me tinha vencido. E então, quando a raiva dele atingiu o ápice, quando achei que nada mais poderia piorar, ele agarrou meu pulso com uma força que me fez chiar de dor. Aquele aperto brutal me fez sentir que todo o controle escapava pelas minhas mãos. A caneta caiu no chão, e eu mal consegui me soltar antes de bater com o dedo contra a borda da mesa. Uma dor aguda e cortante me atravessou, e eu gritei. O mundo escureceu por um instante, e me sentei no sofá, segurando o braço junto ao peito. O João recuou, surpreso, mas seu rosto ainda estava endurecido pela raiva. Olhei para o dedo que começava a inchar, a dor se tornando insuportável. O silêncio que caiu na sala era pesado, só quebrado pelo meu respirar difícil. Ele ficou ali, parado, olhando para mim, e soltou que eu era culpada, que se tivesse assinado logo nada disso teria acontecido. Não acreditei no que ouvia. Em vez de pedir desculpas, ele me culpava. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, não de dor, mas da profunda tristeza de perceber que, para ele, eu não valia nada. Ele voltou à mesa, pegou o contrato e começou a murmurar algo, como se minha mão machucada fosse um detalhe insignificante. Eu fiquei ali, segurando meu dedo inchado, e uma determinação gelada começou a crescer dentro de mim. Olhei para ele e soube, naquele instante, que tudo mudará para sempre. Eu não podia mais me enganar, não podia acreditar que ele mudaria, que ele lembraria que eu era sua mulher, não uma inimiga. Naquela noite, quase não consegui fechar os olhos. A dor no dedo latejava a cada movimento, cada batida parecia ecoar nas têmporas. Mas o que mais me machucava era o silêncio ao meu lado, o fato de ele não ter se preocupado, não ter perguntado como eu estava. Ele virou-se de costas para mim e adormeceu, enquanto eu sentava no sofá, abraçando o braço machucado, lutando para não chorar alto e acordá-lo. Lá fora, o céu começava a clarear. Quando finalmente tive coragem de me levantar e arrumar minhas coisas para ir ao hospital, já sabia que ele tentaria impedir, dizendo que era besteira, que o dedo ia sarar sozinho.
Mas eu não podia mais suportar aquela situação. De manhã, o silêncio me recebeu como um golpe frio. Ele estava na cozinha, tomando café e olhando para o telefone, sem sequer olhar para mim quando entrei. A pasta com os documentos ainda estava na mesa, dobrada e esperando pela minha assinatura. Ele só ergueu os olhos por um segundo, carregados de irritação, e perguntou para onde eu ia. Respondi que ia ao hospital. Besteira. Não é como se tivesse perdido o braço, resmungou, e voltou a olhar para o celular. Aquelas palavras perfuraram meu peito mais fundo do que a dor física. No hospital, o médico foi direto. Fratura. Precisaria de gesso. Enquanto ele preparava o material, eu olhava para as paredes brancas, pensando como tudo havia mudado tão rápido. Ontem, eu via o João como meu protetor. Hoje, estava ali, sozinha, com o dedo quebrado, sentindo-me invisível. Perguntei ao médico o que aconteceria se aquilo se repetisse. Mas a resposta dele foi um suspiro pesado e um olhar que dizia mais do que palavras. Voltei para casa com o braço engessado. Abrir a porta com a mão machucada foi um desafio. João me recebeu com um olhar de reprovação, como se eu tivesse cometido um erro grave. E aí, o que disseram? Pergunto, impatient. Mostrei o gesso, e ele bufou, como se fosse o fim do mundo. Eu não o reconhecia mais. Onde estava aquele homem que trazia chá na cama quando eu adoecia? Que prometia cuidar de mim? Agora, só restava um estranho, frio, preocupado apenas com o contrato. Ele perguntou se eu assinaria, e eu disse que não, mesmo com a voz tremendo. O rosto dele ficou duro como pedra. Então decide você como vamos viver, ameaçou. À noite, ele foi para a casa da mãe, me deixando sozinha. Eu sentei no silêncio, olhando para a mão enfaixada, pensando se aquela era a chance de repensar tudo. As lembranças vinham uma atrás da outra, as brigas por ciúmes bobos, as vozes altas por motivos insignificantes, a mãe dele sempre metida na nossa vida, e ele sempre do lado dela. Eu suportava tudo, acreditando que o amor venceria. Mas quando ele quebrou meu dedo só porque me recusei a ceder, entendi que aquilo não era amor. Era prisão. Mais tarde, ele voltou, meio cambaleando, com cheiro de bebida forte. Sentou no sofá e começou a me culpar, dizendo que a mãe dele estava chateada, que eu queria prejudicar aquela família, que era só assinar e tudo estaria resolvido. Eu apenas olhei para ele, em silêncio. Antes, teria discutido, tentado explicar. Agora, sabia que para ele eu era só um obstáculo para manter a fachada, que a saúde e o carinho dele não eram prioridade. Meu silêncio o deixou mais furioso do que qualquer palavra. Ele gritou, bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tilintarem. Eu estremeci, mas permaneci calada. Naquela noite, mais uma vez, não consegui dormir. Não por medo, mas por determinação. Eu precisava agir, não por vingança, nem teimosia, mas por mim mesma, para salvar a minha vida, minha liberdade, minha integridade. Ele dormia ao meu lado, roncando, sem desconfiar que dentro de mim tudo mudará. Eu sabia que o amanhecer não seria como os outros. Amanhã chegou com um silêncio pesado. Levantei antes dele, silenciosa, para não ouvir suas reclamações, e sentei na cozinha com uma chávena de chá. Com a mão esquerda, eu mal conseguia segurar a xícara. Tudo parecia complicado, mas o peso maior estava dentro de mim. Sentia-me uma prisioneira na minha própria casa. Com cada gole, a certeza crescia. Era hora de mudar. Uma batida na porta me tirou dos pensamentos. Era a vizinha Maria, que há tempo suspeitava que algo não ia bem conosco. Ao ver meu braço engessado, exclamou, preocupada. Tentei sorrir, inventei uma queda, mas ela balançou a cabeça e disse que não acreditava. Aquilo me tocou, foi um pequeno alívio. Alguém finalmente via minha dor. Quando João acordou, entrou na cozinha com passos pesados, carrancudo, como se eu fosse a culpada por tudo. Perguntou o que eu estava falando com a vizinha, a voz cheia de ameaça. Virei o rosto, sem vontade de discutir, mas ele pegou os papéis da mesa e me empurrou de novo, dizendo para eu parar de teimar e assinar, que precisava mostrar para a mãe dele. Afasta os documentos, ele avança mais. Pergunta se eu queria estragar tudo de propósito, se queria que a mãe dele vivesse na ruína. Olhei para ele, e ele parecia um estranho, com os olhos cheios daquela raiva fanática, como se eu fosse um inimigo, não a esposa dele. Juntei coragem e respondi com firmeza que não viveria às custas dos sacrifícios dos outros. Que aquela dívida não era minha. Ele ficou pasmo, como se não acreditasse que eu ousasse falar daquele jeito. Virou-se de repente e bateu a porta. Aquela noite ele foi para a casa da mãe, e eu fiquei sozinha. No começo, um medo apertou meu peito. E se ele voltasse pior do que antes? Mas a sensação que veio depois foi de liberdade estranha, quase nova. Andei pela casa, olhando as coisas, as fotos nossas, que pareciam de outra vida. Cada imagem me lembrava a ilusão em que vivi, a armadilha em que caí. Abri o armário,
peguei a bolsa, comecei a colocar documentos, roupas, remédios. O movimento era difícil, a mão doía, mas os dias que se seguiram foram uma mistura intensa de emoções e descobertas, como se eu estivesse vivendo dentro de um turbilhão que me puxava para longe daquilo que eu conhecia, mas também me empurrava para algo novo, desconhecido e assustadoramente libertador. A cada passo que eu dava fora daquela casa que antes chamava de lar, eu sentia minha alma se abrir, mesmo que o corpo ainda carregasse as marcas daquela dor pulsante no dedo engessado. Era uma dor física, clara e objetiva, mas ao mesmo tempo ela funcionava como lembrete constante de tudo que eu tinha suportado e do que eu precisava afastar para sempre. Chegando à casa da minha mãe, no pequeno vilarejo de São Pedro do Sul, me deparei com o aconchego simples daquele lugar que, para muitos, poderia parecer modesto demais, mas para mim era a fortaleza que precisava naquele momento. O cheiro da lenha queimando no fogão, as cortinas floridas balançando com a brisa que entrava pela janela aberta, o som distante dos passarinhos. Tudo isso parecia me envolver numa espécie de abraço silencioso, dizendo que eu ainda podia recomeçar. Minha mãe, Dona Helena, uma mulher de estatura média, cabelos grisalhos presos num coque frouxo e olhos que não escondiam a força de uma vida cheia de batalhas, me recebeu com um olhar que misturava preocupação e alívio. Ela não precisava dizer nada, porque eu sabia que ali encontraria suporte, mesmo que as palavras sobre o que eu estava passando ficassem presas na garganta. E, para variar, ela fez aquela piada típica do interior, tentando quebrar o clima pesado. Olha só, filha, até seu dedo resolveu se rebelar contra você, hein? Deve estar cansado de tanta história. Eu não ri, mas senti um calor subir ao rosto, uma mistura de vergonha e gratidão. Durante os primeiros dias, o silêncio entre nós era confortável e necessário. Eu precisava daquele tempo para organizar meus pensamentos, para entender a profundidade da ferida que não era só no meu dedo, mas na minha vida inteira. Aquele gesto de violência, a falta de empatia do João, o peso daquela dívida que ele queria me impor, tudo isso corroía a confiança que eu tinha em nós, na nossa história. Eu me perguntava como pude ignorar tantos sinais, como pude acreditar que o amor fosse suficiente para curar tudo. Aquela manhã, enquanto tomava o café preparado com tanto cuidado pela minha mãe, percebi que o tempo não apagava as lembranças, mas me dava uma nova perspectiva. Eu podia sentir o gosto da canela no bolo e o aroma do café fresco, e ao mesmo tempo, minha mente revisitou os momentos em que ele dizia que tudo ficaria bem, que eu era a mulher da vida dele, que juntos éramos invencíveis. Quanta ironia havia naquela promessa, pensei. Agora eu sabia que a invencibilidade era uma ilusão, uma fantasia que ele usava para me prender, para me fazer acreditar que o pior não podia acontecer. Enquanto isso, a dor no meu dedo parecia diminuir lentamente, mas a dor do que eu havia perdido, a segurança, o respeito, a paz, permanecia viva, latejando em cada pensamento. À noite, quando o silêncio da casa me envolvia, eu sentia uma mistura estranha, medo do que viria, mas também uma centelha de esperança, uma faísca que me dizia que eu podia reconstruir minha vida, que a minha liberdade não tinha preço. Uma tarde, Dona Helena me surpreendeu quando sugeriu que eu fosse buscar ajuda, que conversasse com outras mulheres da região, que não ficasse sozinha com aquilo que acontecerá. Naquele momento, senti uma vergonha enorme, a sensação amarga de que eu era fraca, que tinha falhado. Mas, ao mesmo tempo, percebi que não havia fraqueza em buscar apoio. Era a coragem. Respirei fundo e concordei. O Centro Comunitário de São Pedro do Sul não era nada sofisticado, mas tinha paredes que já tinham ouvido muitas histórias, muitas lágrimas e muitos sorrisos tímidos. Lá, encontrei outras mulheres que, como eu, tinham suas próprias batalhas e cicatrizes invisíveis. Aquelas conversas, ainda que silenciosas no começo, foram aos poucos me dando força. Não era fácil admitir que eu precisava de ajuda, que não podia enfrentar tudo sozinha, mas o simples fato de estar ali, entre aquelas pessoas, já era um passo gigante. A vida, de repente, ganhou um ritmo diferente. Entre consultas médicas para o meu dedo, conversas com a minha mãe, as sessões no centro e os momentos de reflexão solitária, eu comecei a me redescobrir. Não era mais aquela mulher que aceitava a dor calada, que justificava a violência com desculpas esfarrapadas. Eu era alguém que começava a entender seu valor, que começava a se enxergar como merecedora de respeito e amor verdadeiro. Primeiro de mim mesma. Claro que não faltavam os momentos de dúvida, os dias em que o medo e a saudade apertavam o peito. Porque, por mais que ele tivesse me machucado, por mais que eu soubesse que aquele relacionamento estava condenado, existiam lembranças felizes, instantes em que eu acreditava que o amor podia superar qualquer coisa. Mas a realidade era cruel, e eu não podia mais fechar os olhos para ela. Foi numa dessas tardes cinzentas, quando a chuva batia na janela da cozinha, que recebi a primeira mensagem do João depois de muitos dias de silêncio. Ele dizia que sentia minha falta, que queria conversar, que a mãe dele estava preocupada e que tudo poderia ser resolvido, se eu apenas assinasse os papéis. Senti uma mistura de raiva e tristeza.
Era como se ele estivesse me oferecendo um pacote embrulhado com desculpas falsas e promessas vazias, tentando me puxar de volta para um lugar onde eu já tinha me perdido. Naquele instante, com o dedo ainda dolorido e o coração acelerado, eu entendi que aquela era a prova final. A decisão que eu tomasse agora definiria o que eu seria dali em diante. Me levantei, olhei para o espelho, para aquela mulher cansada, com a expressão marcada pela dor, mas com os olhos brilhando de determinação. Não, eu não podia voltar. Nunca mais. A vida seria dura, eu sabia. Haveria dias em que a solidão pesaria como uma pedra no peito, em que as dúvidas me visitariam como fantasmas insistentes. Mas também haveria liberdade, a chance de me reinventar, de construir um caminho só meu. Longe da sombra daquele homem que me quebrou. Enquanto a chuva continuava a cair, eu me sentia, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente viva. E isso era só o começo. Os dias que se seguiram foram um misto de sensações conflitantes, como se eu estivesse presa numa tempestade que me arrebatava da segurança e me lançava para um desconhecido que, apesar do medo, começava a parecer promissor. Cada manhã, ao acordar no quarto modesto da casa da minha mãe em São Pedro do Sul, eu sentia o peso do gesso no braço, uma lembrança constante do que eu havia vivido, mas também um símbolo do que eu estava disposta a superar. A rotina simples daquele vilarejo parecia um bálsamo para a mente turbulenta que eu carregava. O aroma do café fresco invadia a cozinha, misturado ao cheiro das flores do quintal que minha mãe cuidava com carinho. Dona Helena, com seus cabelos já prateados e olhos que brilhavam com a sabedoria de quem enfrentou tantos invernos, fazia questão de cuidar de mim com uma ternura que eu nem sabia que ainda precisava. Ela fazia piadas para aliviar o clima pesado, dizendo que meu dedo rebelde precisava de férias e que eu devia pensar em trocá-lo por um dedo novo, daqueles que não reclamam. Apesar das risadas, no fundo eu sentia a solidão apertar o peito. O silêncio da casa, que em outros tempos seria reconfortante, agora me lembrava da ausência de tudo que eu havia perdido. A confiança, o amor, a segurança. Tudo parecia desmoronar em pedaços que eu ainda tentava juntar. Era difícil admitir, até para mim mesma, que aquela ferida não era apenas física. O que o João fez não foi um momento isolado, mas o ápice de uma série de pequenas violências que eu havia ignorado por anos, camuflando o medo com a esperança. Agora, com o dedo imobilizado e a alma machucada, eu enxergava a verdade nua e crua. O que eu chamava de amor era uma prisão dourada, um jogo perigoso onde eu estava sempre perdendo. Uma tarde, enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar, senti uma pontada de coragem. Ela me olhou com um sorriso encorajador, como se soubesse exatamente o que eu precisava ouvir, mesmo sem dizer uma palavra. Foi então que decidi procurar ajuda, algo que até então parecia distante e assustador. No centro comunitário da aldeia, encontrei um grupo de mulheres que, assim como eu, carregavam histórias dolorosas, mas também uma força silenciosa que as unia. Lá, entre conversas e trocas de experiências, percebi que não estava sozinha. Cada relato, cada lágrima compartilhada, era um tijolo a mais na construção da minha fortaleza interior. Não era vergonha admitir que precisava de ajuda. Era, na verdade, o primeiro ato de coragem desde que tudo começou a desmoronar. No entanto, a vida não é feita só de avanços. As noites traziam consigo a solidão e as dúvidas. A saudade do que poderia ter sido, a angústia de não saber o que o futuro reservava. E, de repente, uma mensagem do João veio como um soco no estômago. Ele dizia sentir minha falta, que sua mãe estava preocupada, que tudo poderia ser resolvido se eu apenas assinasse os papéis. Senti o sangue ferver. Era como se ele tentasse me puxar de volta para a sombra daquele homem que já não era mais parte da minha vida. Recusei-me a ceder. Aquele era o momento decisivo, não só para minha liberdade, mas para minha dignidade. Olhei para o espelho, para aquela mulher marcada pela dor, mas com os olhos cheios de determinação. Não havia mais espaço para dúvidas. Não iria me permitir voltar para um caminho de sofrimento. A chuva que caía lá fora parecia lavar as últimas vestígios do passado, abrindo espaço para uma nova vida. Uma vida onde eu seria dona do meu destino, livre das correntes invisíveis que me tinham aprisionado por tanto tempo. E assim, enquanto as gotas escorriam pela janela, eu sabia que aquela era apenas a primeira página de um novo capítulo, um capítulo onde eu seria protagonista da minha própria história. Pronta para enfrentar os desafios e celebrar as vitórias que ainda estavam por vir. Os primeiros dias na casa da minha mãe foram uma espécie de renascimento, embora o corpo ainda reclamasse da dor no dedo engessado. A cada movimento, sentia a rigidez e o incômodo, mas era uma lembrança constante de que eu tinha sobrevivido a algo maior do que uma simples queda ou um acidente. Aquele dedo quebrado era o símbolo da minha resistência, da minha capacidade de resistir, mesmo quando tudo parecia desabar. No vilarejo de São Pedro do Sul, a vida corria em seu ritmo tranquilo, quase alheia às tempestades que eu enfrentava por dentro. As ruas de paralelepípedo, as casas com fachadas pintadas de cores suaves, os vizinhos que se cumprimentavam com sorrisos tímidos,
Tudo isso contrastava com o turbilhão que eu sentia. A simplicidade daquele lugar me trazia conforto, mas também me lembrava de que eu precisava reconstruir não só meu corpo, mas minha vida inteira. Minha mãe, Dona Helena, era a âncora que me mantinha firme. Seus cabelos grisalhos, sempre presos num coque despretensioso, e seus olhos castanhos, profundos e gentis, transmitiam uma força silenciosa que eu invejava e desejava absorver. Ela fazia questão de cuidar de mim com um zelo quase materno, preparando o café da manhã com aquele aroma inconfundível de café fresco e pão caseiro, enquanto dizia, com um sorriso maroto, que meu dedo parecia estar competindo para ver quem resistia mais. Eu ou ele. Às vezes, quando eu tentava esconder a tristeza, ela me surpreendia com uma piada ou um comentário espirituoso, como se dissesse que a vida não podia ser só sofrimento. Filha, até o dedo resolveu protestar contra as nossas decisões, ela dizia, e eu não tinha como não sorrir, mesmo que fosse um sorriso carregado de melancolia. No entanto, a verdade era que, por dentro, eu lutava contra um turbilhão de emoções. A raiva pelo que aconteceu, a tristeza pelas promessas quebradas, o medo do que viria a seguir. Cada noite, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta da casa, eu me via presa num ciclo de pensamentos que me sugavam para o fundo do poço. Foi numa dessas noites, quando a chuva tamborilava contra a janela da cozinha, que percebi que precisava agir. Não podia mais esperar que as coisas mudassem sozinhas, nem podia continuar me escondendo atrás de desculpas e medos. Precisava buscar ajuda, encontrar outras mulheres que, como eu, tinham suas próprias histórias de dor e superação. O Centro Comunitário de São Pedro do Sul era um lugar simples, mas que guardava em suas paredes muitas histórias de luta e esperança. Quando entrei naquele espaço pela primeira vez, senti um misto de vergonha e alívio. A vergonha de admitir que precisava de ajuda, o alívio de perceber que não estava sozinha. Lá, entre conversas e lágrimas compartilhadas, comecei a entender que a força não estava em suportar tudo calada, mas em reconhecer a própria vulnerabilidade e buscar apoio. Cada relato que ouvia, cada história que compartilhava, era um tijolo na construção da minha nova vida. Mas, claro, o caminho não era linear. Em meio a esse processo, recebi uma mensagem do João. Ele dizia sentir minha falta, que a mãe dele estava preocupada, que tudo poderia ser resolvido se eu apenas assinasse os papéis. Foi como um golpe no estômago, uma tentativa de me puxar de volta para o passado que eu jurara deixar para trás. Senti a raiva crescer, misturada com uma tristeza profunda. Era como se ele estivesse oferecendo um pacote cheio de desculpas vazias, tentando me convencer a esquecer tudo e voltar àquela prisão disfarçada de casamento. Mas eu sabia que não podia mais ceder. Olhei para o espelho e vi aquela mulher marcada pela dor, mas com um brilho novo nos olhos. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu precisava ser dona da minha própria história, mesmo que isso significasse caminhar sozinha por um caminho incerto. A chuva continuava a cair lá fora, lavando as ruas e parecendo levar consigo os últimos resquícios do passado. E, naquele momento, eu soube que aquele era apenas o começo de uma nova vida, uma vida onde eu seria protagonista, lutando por liberdade, respeito e amor verdadeiro. Enquanto as gotas escorriam pela janela, um sentimento estranho tomou conta de mim, medo e esperança misturados, uma certeza de que o futuro seria difícil, mas também cheio de possibilidades. E assim, com o coração apertado, mas a alma leve, eu me preparei para o que viria. Porque, finalmente, eu estava pronta para ser livre. Os dias que se seguiram trouxeram uma mistura intensa de sensações, como se eu estivesse navegando entre um mar revolto e uma calmaria inesperada. A dor no meu dedo, ainda protegida pelo gesso branco, era uma presença constante, um lembrete físico da violência que eu havia sofrido, mas também da minha força em resistir. Cada movimento, por menor que fosse, fazia o braço latejar, mas a cada dor sentida, eu sentia crescer uma chama de determinação dentro de mim, uma vontade inabalável de recomeçar. A simplicidade da vida em São Pedro do Sul, com suas ruas de pedra irregular e casas baixas tingidas de cores suaves, parecia um cenário distante da tempestade que vivia dentro do meu peito. Apesar da calmaria aparente, eu sabia que precisava enfrentar o turbilhão que aquele passado deixará. Minha mãe, Dona Helena, com seus cabelos grisalhos presos num coque desleixado e olhos castanhos que guardavam a sabedoria de uma vida inteira, cuidava de mim com uma ternura que eu nem sequer sabia que precisava. Ela fazia piadas discretas para aliviar o peso do silêncio, dizendo que meu dedo estava fazendo greve e que eu deveria ensiná-la a se comportar. Mas, apesar das risadas ocasionais, eu sentia o aperto da solidão. A casa que antes era refúgio agora parecia um lugar onde eu me confrontava com as feridas abertas, internas e externas. O silêncio da noite me fazia companhia enquanto os pensamentos giravam em torno do que eu havia deixado para trás e do que ainda precisava reconstruir. Foi nesse momento de vulnerabilidade que percebi que não podia mais me isolar. Eu precisava de ajuda, de um espaço onde pudesse compartilhar minhas dores, meus medos, minhas dúvidas. Decidi, então,
Procurar o centro comunitário local, um lugar simples, com paredes desbotadas pelo tempo, mas que guardava histórias de superação. Lá, encontrei outras mulheres que, assim como eu, carregavam cicatrizes invisíveis e lutavam para reconstruir suas vidas. Entre lágrimas e palavras trocadas, senti que não estava sozinha. Cada relato era um tijolo que fortalecia a minha determinação. Reconhecer minha fraqueza não era sinal de derrota, mas de coragem. Entretanto, a jornada não seria fácil. Em meio a esse processo, recebi uma mensagem de João. Ele dizia sentir minha falta, que a mãe dele estava preocupada, que tudo poderia ser resolvido se eu assinasse os papéis. Era como se ele tentasse me puxar de volta para a sombra daquele passado doloroso, oferecendo falsas promessas embrulhadas em palavras doces. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Aquele convite era um convite para voltar à prisão que eu havia decidido deixar para trás. Mas eu não podia mais me permitir voltar. Olhei para o espelho e vi aquela mulher marcada pela dor, mas com um brilho novo nos olhos. Não havia mais espaço para dúvidas ou medo. Eu precisava ser a protagonista da minha própria história, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido sozinha. Enquanto a chuva caía lá fora, lavando as ruas e o passado, eu sentia que aquele era apenas o começo de uma nova vida, uma vida onde eu seria livre para escolher, para amar, para viver. E assim, com o coração apertado, mas a alma leve, eu me preparei para os desafios que viriam. Porque, finalmente, eu estava pronta para ser livre.